Boa noite, meninas. Hoje é dia 12 de novembro e vamos aos últimos assuntos antes dos exercícios do capítulo 10 do nosso estudo do livro Java para Iniciantes. Então, o primeiro assunto que a gente vai falar hoje é o File Reader. Então, no sábado passado, a Gisele falou sobre, acho que o File Writer, esse daqui, e hoje a gente dá continuidade no assunto. Então, vamos dar uma lidinha aqui. A classe FileReader cria um objeto reader usado para ler o conteúdo de um arquivo. O construtor mais comum é FileReader e, dentre parênteses, string o nome do arquivo. Esse construtor lança a exceção FileNotFoundException se o arquivo não existir. FileReader é derivada de InputStreamReader e Reader, herdando os seus métodos, né? Mais uma coisa aí da herança que a gente está vendo. Aqui a gente tem um exemplo de um pedaço de código. Vou terminar aqui de ler, aí a gente vai lá pro código. FileReader... Compartilha aqui comigo. Ai, desculpa. Eu não tô... Esqueci. Olha só. Deixa eu ver. Não, imagina. Enquanto eu estiver aqui, eu vou ouvindo, acompanhando. Eu acho que eu compartilhei coisa errada. Peraí. Deixa eu ver. Eu compartilhei esse, mas eu não compartilhei o resto. Peraí, que tem que compartilhar a tela inteira. Senão, não vai. Não, é este. Isso, este daqui. Feito. Agora sim. Então, FileReader está encapsulado em BufferReader. O encapsulamento permite acesso ao readline, que lê as linhas do arquivo. O fechamento do BufferReader fecha automaticamente o arquivo associado. Aqui é a variável que está dentro do código. Então, esse aqui é o código exemplo que ele está dando. Aqui, então, ele tem o main, tem uma string s. Aqui a gente tem o try with resource, que nós vimos no sábado, acho que no sábado não, mas na última terça. Então, ele já coloca aqui no try o recurso que ele vai usar. Isso faz com que a gente não precise fechar o arquivo, a gente não precisa colocar o ponto close depois. Quando a gente coloca o try with resource, que é o try e já coloca o arquivo que a gente vai usar, ele já faz esse tratamento de fechamento sozinho. Então, algo interessante porque não precisamos ficar lembrando disso. Então, ele está dando aqui, ó, um buffer reader, aí colocou o nome da variável br igual a new buffer reader, new file reader, e aqui a gente tem o nome do nosso arquivo. Aí ele coloca um while enquanto o s, que ele tá lendo aqui, né, o s, igual a br aqui, ó, que é o arquivo, essa variável aqui, arquivo.readline diferente de nulo, ele vai printar aqui na nossa tela o que ele tá lendo. E aqui a gente tem um cat. Então, vamos ver o que tem neste arquivo. Tá aqui, ó, o arquivo é o teste, então este daqui. Então aqui eu coloquei um monte de coisas nada a ver, só pra gente ver o arquivo sendo lido. Então, o arquivo ali, ele vai ler, vamos dar uma olhadinha aqui. Tá dando build aqui, já vai começar. Eita, que demora. Aí, aqui. Então, ó, ele tá printando aqui a mesma coisa que tá no nosso arquivo. Então, aqui nessa linha ele tá lendo o arquivo e aqui ele tá printando. E dando catch se caso der algum problema aqui na leitura do nosso arquivo.
Então, esse file reader é isso. Ele pega, lê o arquivo e a gente tem esse método aqui do readline. É isso que ele traz aqui pra gente, que ele é derivado, então ele já tem os métodos que a gente já viu nos encontros passados e nada diferente também do que a gente já viu. Esse assunto aqui é até tranquilo. Esse pedacinho aqui, ele tem um monte de pergunta ao especialista, mas esse aqui eu acho melhor a gente ler aqui, eu acho que vai ficar mais organizado pra gente ler. Então ele diz assim: pergunte ao especialista. Ouvi falar que outro pacote de I/O chamado New, acho que é assim que lê, nem sei. Pode me falar sobre ele? Originalmente chamado de New I/O, o pacote deve ser NNew. New I/O, maybe, talvez, assim. Foi adicionado ao Java JDK 4, né, 1.4. Ele dá suporte à abordagem de operações I/O baseada em canais. As classes NIO ficam no pacote java.nio e os seus pacotes subordinados, como java.nio.channels e java.nio char7. NIO se baseia em dois itens básicos, buffer e canais. O buffer armazena dados, o canal representa uma conexão aberta com o dispositivo de I/O, como um arquivo ou um socket. Em geral, para usar o novo sistema de I/O, temos que obter um canal com um dispositivo de I/O e um buffer para armazenar dados. Então, operamos com o buffer, inserindo ou exibindo dados quando necessário. Duas outras entidades usadas pelo NIO são os conjuntos de caracteres e os seletores. Um conjunto de caracteres define a maneira como os bytes são mapeados para caracteres. Para codificar uma sequência de caractere na forma de bytes usando um codificador. E podemos decodificar uma sequência de bytes para a forma de caracteres usando um decodificador. Um seletor dá suporte a I/O baseado em chaves, sem bloqueios e multiplexadas. Em outras palavras, os seletores nos permitem executar I/O por vários canais. Eles são mais aplicáveis a canais baseados em sockets. A partir do JDK7, o NIO sofreu melhorias profundas de tal monta que o termo NIO.2 costuma ser usado. As melhorias incluíram 3 novos pacotes: java.nio_file, Java NIO_file attribute e Java NIO_file.spi, várias classes, interfaces e métodos novos, e suporte direto a I/O baseado em fluxos. Os acréscimos expandiram as maneiras de como I/O é usado, principalmente em arquivos. É importante ressaltar que NIO não substitui as classes de I/O encontradas em java.io, que estão sendo discutidas nesse capítulo. Em vez disso, as classes NIO foram projetadas para complementar o sistema de I/O padrão, oferecendo uma abordagem alternativa, que pode ser benéfica em algumas circunstâncias. Alguém já tinha ouvido falar nisso? Nunca tinha ouvido. Eu não. Não tenho nem ideia. O NIO é que não é muito trivial, né? Mas a gente tem visto vários exemplos nesse capítulo aí de manipulação de arquivo. Tem muito empresa que ainda usa, né? Poxa. Mas não é todas que tem, mas é bastante, né? Principalmente onde tu trabalha, né, Marina? Ah, A sim. gente aprendeu esse try with research. A gente eu vi primeiro lá no Java Efetivo. Eu não tinha ouvido falar muito. Eu acho que eu já tinha visto no código e nunca tinha usado assim, aprendido. Aí agora a gente está vendo no Java para iniciantes bastante aí nessa manipulação de arquivo, né? Bem legal Sim. Eu nunca tinha visto essa Java, instrução. o Thrive Research também. Apesar de trabalhar com bastante arquivo, mas nunca tinha visto. A gente sempre fecha o arquivo do jeito comum. Qualquer hora eu vou tentar fazer uma mudança Isso. lá em algum código para ver como é que fica, se aceita. Dá para usar, se não me engano, com stream
Try with Resource com coleção, com arquivo bem. Tá sendo bem top, bem legal. Faz sentido, realmente. Mas isso aqui também não conhecia. Fica aqui a título de curiosidade também a leitura, né? Que existe outro pacote. E outra coisa que eu percebi estudando esse capítulo é que ele tem a manipulação de baixo nível, né? Que é dos bits, que a gente, eu acho que na parte que eu peguei, e fazer a versão que é de caractere, né? Que é com buffer, essas coisas com buffer de caractere, usando string, usando objetos mais de alto nível e também de baixo nível, assim, mais baixo nível de bits para manipulação de arquivo. E dependendo da situação, é melhor usar os bits, né? E dependendo da situação, é melhor usar os objetos. E aí tem as classes do Java já pronta para usar, né? Não tem que inventar. Porque quando eu pensava em mexer em arquivo, eu achava que era só o pai lá, o I/O, né? Eu tinha visto, mas tem várias classes de manipulação. Tem, Bem verdade. bacana. Verdade. Esse do beat foi até engraçado, né? A gente vê, porque realmente ele grava uma coisa muito nada a ver num arquivo, né? Que a gente não consegue ler e a hora que a gente joga no código, ele decodifica certinho e é bem fácil, né? E deve ser muito menor o arquivo também, né? Imagina. Sim, é uma mágica. Mágica. E eu tava morrendo de medo, achando que eu não ia conseguir porque era arquivo, né? Ah, que deve ser meio xarope. Mas foi tranquilo. Né, eu tô vendo aí que tu colocou também, conseguiu, tinha uns exemplos que era no argumento, né? Passar como um argumento ali na VM, mas deu tudo certo, Ah, deu sim. passando também. Deu. Essa parte de arquivo é legal também, né? Acho que é como você falou, né? Acho que depende muito do negócio, da empresa mesmo. Nem toda empresa vai usar arquivo. Mas dependendo o negócio dela, usa bastante ou não. Cada sistema é uma necessidade, né? Isso é bom. Bom, o próximo assunto aqui é usando os encapsuladores de tipos de linguagem Java para converter strings numéricos. Começa, né? O método println de Java converte automaticamente valores numéricos para exibição no console. Então, quando a gente dá a gente tem uma variável inteira, que a gente coloca ela no println, ela automaticamente converte o inteiro para string. Métodos como read não possuem uma funcionalidade similar para converter strings numéricas em formatos binários internos. Em Java, não existe uma versão de read que leia uma string como 100, entre aspas, né, para ser uma string, e a converta automaticamente para um valor armazenável em variáveis como int. O Java fornece classes encapsuladoras de tipos primitivos, conhecidas como wrappers, para contornar essa limitação. As classes encapsuladoras incluem o double, float, long, integer, short, byte, character e o boolean. Detalhe aqui, ó, que é a letra maiúscula, ou seja, é um objeto e não é o tipo primitivo, aquele int, né? O double, letra minúscula, float minúscula, que são os tipos primitivos. Aqui a gente tem as classes, são objetos. Essas classes permitem o uso de tipos primitivos como objetos e oferecem métodos para a conversão de strings numéricas em valores binários. Os métodos de conversão de strings para valores binários ajudam a integrar os tipos primitivos à hierarquia de objetos de Java. Então aqui a gente tem uma tabela, né, que fala assim, o encapsulador. Então, qual que é o nome dessa classe? E o método que ele fala, assim, ó, o parse double. Então ele está pegando uma string, recebe uma string no seu argumento aqui, né,
construtor e ele passa para um double, porque o retorno dele é um double. Mesma coisa com float, com log, com int, com short, com byte. E a gente tem as classes de exceção, caso aconteça alguma coisa, né? Se a gente colocar aqui uma letra, é uma string, vai sem problemas. Só que aí ele vai dar o number format exception, que não vai conseguir transformar um A no double. Os encapsuladores de inteiros permitem especificar a classe numérica para a análise. Os métodos de análise, o parseInt, parseDouble, etc., facilitam a conversão de strings numéricas para formatos internos. Um exemplo comum é calcular a média de números inseridos pelo usuário. ParseInt converte uma string em um inteiro para determinar a quantidade de valores. O parseDouble converte as strings de valores numéricos em double para cálculo da média. Aqui a gente tem o exemplo, vamos aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Então vamos dar uma lidinha aqui no nosso código. A gente tem um main que está dando um new buffer reader, new input reader, input stream reader e passando aqui o system in. O string, uma variável string, um int n, um double sum, que ele vai somar, o double avg, que vai tirar a média, e um t. System out println, quantos números a gente vai entrar, né? Quantos números a gente vai informar. E ele está aqui no readline, então ele está esperando o que a gente vai digitar. E tem um try. O try, ele vai, fazer o parse. Então ele está pegando essa string que ele está lendo do teclado, que a gente está digitando, está fazendo um parseInt para colocar na nossa variável aqui, que é uma inteira, na linha 15. Se eu passar aqui uma letra, ele vai dar um erro, vai dar um invalid. E o que ele vai fazer aqui? Uma boa pergunta. Vamos pôr um breakpoint aqui. Eu acho que ele vai encerrar o programa. Não, ele não vai encerrar, porque aqui ele vai dar um n igual a 0 e aqui não vai entrar no for e vai finalizar. Isso aí. Ele não vai dar erro de aqueles erros que vai finalizar o programa, né? Mas ele vai dar aqui, o println, e aqui ele não vai entrar e já vai encerrar aqui no final. Mas se a gente digitar um número certo, ele vai colocar esse número no n, não vai entrar aqui, né? Porque está aqui no catch, e vai vir para o for. Enquanto o i for menor que o n, que foi o número que a gente digitou, ele vai mostrar esses dois pontos aqui, né? Enter a quantidade de valores. 2 pontos. Tá esperando a gente digitar alguma coisa, tá dando try para fazer o parse do double, o parse aqui do double. Se a gente passar uma coisa nada a ver, ele vai dar aqui vai cair aqui no catch, vai dar que é inválido, vai colocar que o t é 0, o t aqui, vai somar os valores que a gente está digitando. Quando acabar o for, ele vai fazer a média, a soma de todos os números que a gente digitou dividido pela quantidade e vai apresentar nossa média. Então vamos rodar isso daqui. Vou rodar sem o debug aqui, porque a gente já entendeu. Então, ele tá falando assim, quantos números a gente vai digitar? Vou digitar aqui uma letra. Vou digitar aqui o A. Ele vai dar, tá dando que foi inválido, e não vamos entrar nenhum número, e a média é esse número aqui, não é nada, né? Ele não conseguiu fazer a média, então ele coloca isso daqui, que poderia até ser tratado aqui, né, de verdade. Porque se fosse isso, deixa eu ver, porque ele é tipo não é nulo, porque não é objeto, não é algo aqui que não existe. Vamos rodar isso aqui de novo para colocar uns números. Então, quantos números a gente vai entrar? Vou colocar 3. Qual que vai ser o primeiro? Vai ser 1.3. Acho que ele não vai ver, que deve ser 1.2.
1 e 7. Então, ele pegou, fez a média. Então, esse parse, ó, tem tanto aqui esse parse double e o parse int, é isso, ele tá pegando o que a gente tá digitando no teclado, que é esse readline, e tá fazendo o parse para conseguir fazer, colocar, né, nas caixinhas aqui do N, ó, que o N é um inteiro. E o T é um double, não dá para colocar uma string para fazer conta. Então esse é o... Qual que é o nome aqui que ele fala? É os encapsuladores de tipos de linguagem, da linguagem Java, que é para converter as strings para os campos numéricos. Isso aqui é aquela coisa, né? Quando precisa, só ir lá caçar, que vai estar lá como que faz essas conversões. Tava vendo aqui, para ler do teclado melhor é esse aí, então, né? Porque ele já converte, né? Ah, sim, né? Por exemplo, nesse caso que é double, né? Que a gente precisa. Aí ele. Ah, não, mas tá usando double.parse aqui. Uhum. Eu achei que não ia precisar porque ele já convertia automático, mas não. Ah, precisa disso aqui para pegar o método. Senão ele não sabe de onde pega, né? Uhum. Tá dentro daqui, ó. Vamos ver. Olha que interessante, ele estende de número, de number. Cadê as classes? O number é o pai de todos. É, Os objetos, né? sim. Mas ali nunca. O buffer reader, o que que ele tem? Eu tenho que estudar mais profundo, assim, o que que é o buffer, porque o buffer é uma memória, né? Meio que virtual ali, Sim. essas classes de buffer. Mas o que que é? O reader é para leitura, né? Então ele meio que faz um armazena temporariamente em um lugar, né? Lendo. Será que é mais ou menos isso, essa classe? Eu acredito que sim também, porque ele tem o reader que ele lê de algum lugar. Aí quando a gente dá esse buffer reader, ele tá jogando na memória. E o writer também. De writer também. É, Acredito que seja isso também. pelo que eu vi, eu também estava fazendo uns exercícios. Essas aí são as principais, né? Uhum, De leitura de arquivo. Tem o sim. file também. As classes de file. Esse aí é a classe de file? Deve ser, né? File. Qual? Ah, não. É que tem um file Ah, eu acho que esse daqui. buffer reader. Ah, Fire não. Tem buffer. file reader, file writer e tem o buffer. É, agora Tem o é. file reader. Agora dizer também o porquê, qual é melhor, qual é melhor, pior, eu também não saberia dizer de bate pronto, não. Teria que dar uma estudada. Eu acho que o buffer já vem mais preparado, porque esse buffer aí, ele estende a I/O, né? Se não, entra aí. Ele Ó. estende de reader Ele é uma e extensão. ele estende desse closable. Closable é quando eu posso usar com o resource, né? O try resource. Uhum. E readable closable, que daí tem que ler e Readable. fechar, né? Ah, é essa aqui não, que ele lê. E usa aquela classe do Java NIO, ó, É verdade. daquela pacote. Deixa eu ver essa daqui. Estende de buffer que você tinha falado. Eu tenho que entender melhor essa estrutura, porque dependendo da situação é melhor usar buffer, né? Ou Sim, se não, dá para usar o reader direto, ou se não, dá para usar o file reader. Tem de tudo. sim. Ainda tô meio confusa, assim, em que situação usar cada coisa, mas Isso aqui precisa tô dar uma olhada. entendendo. É uma É muita estrutura, coisa. né? É uma estrutura que a gente não conhece tanto. Aí acaba ficando na Mas tá dúvida ajudando mesmo. bastante. Já tá ajudando muito esses exercícios. Sim. Eu vou ter que sair, mas daí É, eu
bom até agora. Valeu a Vou ver se ela companhia, participar Gi. um pouquinho. Tá bom. Até mais. Beijão. Valeu, Bom, até mais. bons estudos. Tchau, até mais. Bom, então, eles dizem que é isso, né? O parse, da gente saber que quando a gente digita no teclado é uma string e aí tem que ser transformado nos tipos primitivos. Deixa eu ver qual que fala. Aí a gente tem aqui mais um Pergunte ao Especialista, que ele diz assim: o que mais as classes encapsuladoras de tipos primitivos podem fazer? Que é aquele parse, né? Os encapsuladores de tipos primitivos fornecem vários métodos que ajudam a integrar os tipos primitivos à hierarquia de objetos. Por exemplo, muitos mecanismos de armazenamento fornecidos pela biblioteca Java, inclusive mapeamentos, listas e conjuntos, só trabalham com objetos. Logo, para armazenarmos um int em uma lista, ele deve ser encapsulado em um objeto. Além disso, todos os encapsuladores de tipos têm um método chamado compareTo, que compara os valores contidos dentro do encapsulador, equals, que vê se os dois valores são iguais, além de métodos que retornam o valor do objeto de várias formas. O tópico dos encapsuladores de tipos será retomado no capítulo 12, quando o autoboxing for discutido. Então a gente tem essa vantagem, né? A gente tem vários métodos dentro de um objeto, que quando a gente está usando lá deixa eu ver, vou entrar aqui de novo. Quando a gente está usando esse encapsulador, a gente consegue ter acesso equals, compare, ou até como é que chama? O toString tá tudo aqui. E aí a gente consegue colocar numa lista, consegue colocar no conjunto de objetos, mapeamentos, tudo isso. Então, são vantagens de usar esses encapsuladores. E por último, a gente tem esse nosso exercício aqui, que é o Tente Isso, que fala para criar um sistema de ajuda baseado em disco. Então, nos capítulos passados, nós vimos, acho que foi no capítulo 4, 3, não me lembro agora, que é o capítulo que fala de laço, de switch. Nós vimos um sistema de ajuda, né, que era colocar assim, como que é a estrutura de um if. Aí ele colocava como que era a estrutura do if. Neste caso aqui, ele fala para a gente criar no disco. Então, um arquivo que vai ter a estrutura de alguns comandos. Então, ele fala, a classe help original exibia informações sobre instruções de controle Java com dados internos à classe. A abordagem inicial exigia modificar o conjunto de código para atualizar ou expandir as informações de ajuda. O sistema anterior usava seleção numérica, inadequada para listas de tópicos extensas. Para melhorar, foi criado um sistema de ajuda baseado em disco, que armazena informações em um arquivo de texto. Com o sistema baseado em disco, o usuário digita o nome do tópico desejado, que é procurado no arquivo, e as informações são exibidas se o tópico for encontrado. 1. Crie o sistema de ajuda, chame este arquivo de help file, que será usado pelo sistema. O arquivo de ajuda é um arquivo de texto padrão organizado desta forma. Então, a gente tem um help file, tá aqui. A gente tem o sistema aqui que ele fala, o if, aí tem como é a estrutura do if, o switch, como é a estrutura do switch, a estrutura do for, do while, do break e do continuous. Então, isso aqui que acompanha o nosso arquivo. O nome de cada tópico deve ser preenchido por um símbolo de jogo da velha, que é esse daqui que a gente pôs, o nome do comando, e deve estar em uma linha própria. Anteceder o nome do tópico com um símbolo de jogo da velha permite que um programa encontre rapidamente o início de cada tópico. Após o nome do tópico, teremos algumas linhas de informações sobre ele. No entanto, é preciso que haja uma linha em branco entre o fim das propriedades de um tópico e o início do próximo tópico.
e não podemos ter espaço no final de nenhuma linha dos tópicos de ajuda. Aqui está um arquivo de ajuda simples que você pode usar para testar o sistema de ajuda baseado em disco. Então, eu copiei e colei aqui no arquivo. Tá falando, cria um arquivo chamado FileHelp no Java. Começa a classe da nova classe help com essas linhas de código. Então, ele deu aqui um método que a gente vai ver lá com mais detalhes. O nome do arquivo, deixa eu ver, adicione o método help_on, que recupera ajuda sobre o tópico especificado. A classe help também fornece o método getSelection, ele solicita um tópico e retorna a string inserida pelo usuário. Então, resumindo tudo isso aqui, é um sistema baseado, que é um arquivo que está no nosso disco. O usuário vai digitar qual comando que ele quer uma ajuda, né, como o tópico. A nossa classe vai ler o que o usuário digita, vai ler o nosso arquivo, procurar o que o usuário digitou e vai mostrar na tela o que está no arquivo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Começa aqui no main. Então, temos um método main, temos aqui ó, a classe help, que está dando new help, e a leitura do nosso arquivo. Um string tópico e coloca um println. Coloca o tente a ajuda do sistema e insira stop para terminar. Então, aqui a gente tem um do while. Um tópico, ó, que é uma string, tópico é igual o help.selection. Então, vamos lá ver aqui. Vamos ver aqui, ó. If o help_on, o retorno desse help_on for falso, ele vai dizer que, ó, não foi encontrado. E ele vai fazer essa leitura do que foi digitado até que o que for digitado pelo usuário for diferente de stop. Então, quando for igual a stop, né, for igual a 0, ele vai parar o nosso do while. Então, vamos lá. A gente digitou algo, vamos lá. Ele fez a leitura do nosso arquivo. Então, vamos lá aqui no método help, no método não, na classe help. Aqui o nosso construtor, help file name, que é o string, né, o que a gente passou o caminho inteiro. Ele está colocando na nossa variável aqui, que é uma string, o nome do nosso arquivo. E ele volta aqui para o fim. Para a próxima linha. Passou aqui, mostrou aqui, colocou aqui. O tópico é igual a nossa classe help getSelection. Vamos lá ver o que é isso. Tá aqui, ó, na linha 46. GetSelection, a gente tem um string tópico, a gente tem um buffer reader, que está dando um buffer reader, um new input stream reader, system.in, system.println, enter tópico. Então, ele está colocando aqui, ó, escreva aí o tópico que você quer. Tá dando um try do readline. Então, ele está lendo do teclado o que a gente está digitando. Se deu algum problema, ele dá o IO exception, né? O que deu erro de leitura. Se a gente digitou algo que o computador aqui entende, não deu erro, não deu nada, ele retorna o que a gente digitou. Ele retorna para cá, no topic. Ele vai para a próxima linha. A nossa aqui, classe help_on, passando o que nós digitamos aqui no teclado. Então, vamos dar uma olhadinha aqui que é esse método. Esse método tá aqui, ó. Então, aqui ele tá passando nesse watch, né, nesse string watch, o que o usuário digitou. Então, a gente tem um int, a gente tem a string, o topic, o if. O try with resource aqui, ó, o try with resource. Buffer reader, help reader, new buffer reader, new reader. E aqui, ó, esse help file é o arquivo que a gente colocou aqui no main, ó. Quando a gente deu o new, cadê ele? Tá aqui, ó.
Quando a gente deu new help, a gente colocou nessa variável o arquivo que ele vai precisar ler. É aqui que ele está lendo o arquivo, não é a hora que ele dá esse new. Então tá aqui, o do. Então a gente tem um do while. Então nós estamos aqui, ó, help, esse help reader, ponto read. Então ele está lendo a primeira linha do nosso arquivo. Aí ele está colocando assim, ó, o que ele leu aqui nessa linha, ele é igual ao jogo da velha, porque está falando que é o início de cada tópico. Sim, ele é um jogo da velha. Então ele está lendo aqui o tópico, reader, read line. Então ele está dando aqui, ele está lendo a linha inteira. Aqui ele lê o primeiro caractere. Voltando a dizer aqui, ó, lê o primeiro caractere. E aqui ele está dando a leitura da linha inteira. Aí ele dá um compare. Ó, o compare, o que eu digitei aqui, que eu quero, comparado ao que ele achou nessa linha, é igual a 0? Se for, ele está no tópico encontrado. Então ele vai dar um do while, ó. Enquanto, volta aqui embaixo aqui, enquanto o info, ou seja, a leitura da linha, for diferente de null e for diferente de vazio, que ele falou, lembra aqui, ó, que ele fala aqui, cadê? Que ele fala aqui que não pode ser vazio, ó, cadê? Ó, no entanto, é preciso que haja uma linha entre o fim das informações. Então, enquanto não for nulo e não for diferente de vazio, ele vai ler a próxima linha. E olhando aqui, ó, o que ele vai fazer? Se eu digitei lá um if, ele vai ler essa linha. Aí ele vai ler essa linha. Aqui ele vai ler a próxima, só que tá vazia. Então ele sai desse do while e vai retornar true. Por que retornar true? Porque aqui embaixo, ó, quando voltar false aqui, tem esse ponto de exclamação que ele inverte, né? O que tá true vira false e o que tá false vira true. E aí ele dá que o tópico não foi encontrado. Mas aqui ele encontrou, por isso que ele tá voltando true. E aqui a gente tá em outro do while, porque ele vai ler o nosso arquivo até a última linha, ó. Lembra que quando ele chega no final do arquivo, o reader, ele dá -1? Então, isso que ele tá fazendo a checagem aqui. Então, enquanto não for o final do arquivo, ele vai ler a próxima linha do arquivo. Vou colocar aqui, na verdade. E se ele leu o arquivo inteiro e não retornou true, significa que ele não achou o que a gente precisa. Então, ele retornou false. Então, vamos dar uma debugada nisso aqui para entender. Então, vamos lá. Ele deu aqui, ó, tá aqui na linha do new help. Então, eu vou entrar nele. Ó, tô usando, entrei aqui, vou para a linha de baixo. Eu passei, ó, aqui nessa variável, já tem o caminho do meu arquivo. E ele vai voltar para o main. Aqui no meu console, ele já falou, ó. Então, eu vou colocar aqui stop. Ele vai parar. Ah, peraí, tem que fazer isso aqui. Ele veio aqui no Get Selection. Ele tá vendo o que eu tô digitando no teclado. Enter Topic. Então, eu vou colocar aqui o stop. Ele retornou o meu tópico. Ele deu o if. Ele até vai procurar aqui no arquivo, não vai achar. O compare, vai voltar. Ele tá lendo as linhas do meu arquivo. Deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu ver aqui que ele tá passando pelo arquivo todo. Oxi. Tem tudo isso de linha, ó.
Fiz errado. Apertei no botão errado. Ele retornou tudo. Deixa eu começar isso aqui de novo. Bom, vou dar aqui um debug file. Tá, vamos lá. Então, de novo, começando de novo. Tá dando new help, tá colocando o nome aqui na classe help, voltando a ler. Coloco enter stop. Então, aqui ele tá dando um get selection. Deixa eu ver se eu coloquei um breakpoint aqui. Ah, coloquei. Aqui ele deu, ó, get selection, tá a nossa string vazia. Tá dando um try with resource entre topic. Então, vou colocar aqui, ó. Cadê o console? Enter topic. Vou colocar o if, que é o primeiro, deixa eu ver. Não, vou colocar o segundo, vou colocar o for. Pra gente ver isso rodando. Ele voltou pra cá, ele conseguiu ler e tá dando aqui, ó, o return do tópico, que ele leu aqui que eu digitei for. Voltei aqui pro for. Vim pra cá, ele tá chamando agora esse help on. Vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Aqui, ó, help on. Aqui no meu watch tem o for. Tá dando aqui, ó, um help read. Nesse CH que tem aqui, vamos dar uma olhadinha, ó, 35. Ah, porque ele tá guardando alguma coisa aqui da memória, né? Tudo bem. Então, ele tá lendo... Ah, na verdade, ele tá vendo o jogo da velha aos 35. Que é um char. Desculpa aí, pô. É um char. Então, ele tá aqui, ó. Como começa com um jogo da velha, ó, a primeira linha é um jogo da velha que tem o if. Então, ele vai ler a próxima linha. Só que aqui, ó, no topic, é o if que tá, que é o tópico da primeira linha. O what que eu digitei, que é o for, é igual ao if? Não, não é. Aqui vai dar false, ele vai sair. Como aqui não chegou o final do arquivo, vai voltar aqui no meu read. Aqui. Então, ele vai ler o meu próximo tópico. Aqui ele tá lendo a segunda linha, né, que não é um jogo da velha, então ele vai dar um false, já vai voltar para a próxima linha. Aqui também não é o jogo da velha, ó. Terceira linha aqui, ó. 1, 2, 3. Tá lendo esse else, também não é. Volta. Agora também não é. Volta. Agora acho que também não é. Também não é. Volta. Agora acho que não é. Não é também. Vamos ver o que ele tá lendo. 111 também não é. Tá dando read. Também não é aqui. Também não é. Também não é aqui. 111 também não é. 110 também não é. 41 também não é. 32 também não é. Falso também não. Falso também não. Será que ele tá lendo caractere a caractere? Tô tendo essa ideia. Trinta e dois false. Vou colocar um aqui, ó. Vamos ver quanto que ele vai parar de novo. Não, vai assim, né? Também tá falso, tá falso, tá falso, falso. E 10.
Ah, true. Aqui ele chegou na linha do... Eu acho que ele tá lendo caractere a caractere. Só que aqui vai ser o do switch, ó, que ele vai dar. Aqui, ó, o tópico do switch. Então, não é o que eu digitei, então ele vai voltar. Vai ler tudo que tá ali dentro do switch. E vai ler. Tá lendo aqui, tá lendo aqui. Falso de novo. Tá falso ainda. Eita, mais. Vou colocar aqui. Ah, true. Chegou aqui na próxima linha. Então, tá dando a leitura da linha. Agora, o for e o for. Agora aqui vai dar true. Então, se tá true, ele vai ler a próxima linha. Vai colocar if, info, que é a linha que ele tá lendo. É diferente de nulo? Sim, é diferente de nulo. Então, ele vai printar o que tá escrito. Então, aqui, ó, a gente tá no console. Então, o que ele vai printar? Ele vai printar essa linha aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele printou a linha que a gente estava esperando aqui, ó. Deu um compare to, é vazio? É vazio. Então, ele vai dar o true e vai voltar. Deu return true, voltou aqui. Aqui veio, ó, verdadeiro, mas porque a gente tem esse ponto de exclamação, ele vai virar falso. E vai dar um do while. E aí ele vai esperar a nossa próxima inserção, do que a gente vai querer digitar. Porque ele só vai parar quando a gente digitar o stop. Ele vai dar tudo aqui. Vai dar o return falso, porque ele não achou nada. Vai dar o return falso. Vai dar um not found. E aqui o tópico que a gente digitou, stop, vai dar diferente de nulo? Não, vai dar falso. Vai dar verdadeiro. E aí ele vai encerrar o nosso programa. Então, esse exercício aqui era isso, né? Da gente ter o nosso sistema de ajuda em arquivo e a gente criar essa estrutura de que o usuário vai digitar o que ele quer, vai abrir o arquivo, vai ler esse arquivo todinho, caractere a caractere praticamente. Quando ele achar o que o usuário digitou, a ajuda que ele quer, ele vai printar o que está na tela, vai voltar para o main, esperar o próximo tópico que o usuário quer procurar. E aí, quando o usuário digitar stop, ele para. Então, esse daqui foi o exemplo que o exercício, né, que o livro nos trouxe. Esse exercício vale a pena abrir, dar uma olhada, tentar fazer, porque tem bastante detalhezinhos.
Bom, para isso é hoje. No sábado a Gisele vai fazer os exercícios desse capítulo. Já estamos ao final do mais um capítulo. Já andamos mais da metade do livro, é uma coisa muito boa. Ó, tá aqui os exercícios, é o nosso próximo encontro, que aguardamos vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só perguntar para nós, perguntar que alguém vai responder algo no nosso grupo. Até mais, uma boa noite para vocês.